Bonjour mes amis, vous allez bien? Vous pouvez répondre je vais très bien, ou je vais bien, ou ça va? Tudo bem? Donc, allons-y. Aujourd'hui, on va parler, hoje nós vamos falar sur le passé composé. Passé composé. Pourquoi passé composé? Donc, por que passé composé, né? Em francês, para a gente se referir a alguma coisa do passado simples, sabe? Eu fui, nós fomos, eu joguei, eu nadei, eu voltei. No francês, ele é formado por dois verbos, um verbo auxiliar e o verbo no passado. O que isso quer dizer aqui, ó? Como está escrito aqui, ó. Le passé composé est un temps formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent, suivi do participe passé do verbo conjugué. O que isso significa? Quer dizer o quê? Que o passado composto, né? Passado que é o passado simples nosso, no francês, ele é formado por um verbo auxiliar no presente. Isso quer dizer, se eu quero falar, por exemplo, eu joguei. Eu joguei. Em francês, eu não posso falar, por exemplo, je e o verbo jogar só. Por exemplo, o verbo jogar, que é jouer, no passado, ele é jouer. Eu não posso falar je jouer. Eu tenho que adicionar um verbo auxiliar, que é o verbo ter no presente. Lembra da conjugação do verbo ter, que a gente conjugou? Je, ele está aqui do lado, ó. Tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, il, elle, on. E tem dois verbos que a gente utiliza para conjugar, né, para fazer o passado composto. Além do verbo avoir, tem também o verbo être. Por exemplo, se eu quero falar, por exemplo, eu retornei. Eu não posso falar je retourne. Eu preciso falar o verbo auxiliar. E aqui, como remete a um... Aqui no francês, vai ter hora que você vai usar o être e o avoir. Por exemplo, o verbo être, que eu lembro como conjugamos, né? Nós conjugamos no presente. Je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Vai ter verbos onde nós vamos usar o verbo auxiliar être, como nesse caso aqui, je suis retourné. Je suis retourné. Mais à frente a gente vai explicar quando a gente usa o verbo être, quando o avoir. Geralmente, quando é algo que remete à ação, por exemplo, de aller, retourner, marcher, a gente vai usar o verbo être. E para outros verbos, como eu organizei, eu comprei, né? Eu joguei, é o verbo avoir. A gente vai ver um vídeo, e no vídeo a gente vai pegar algumas frases que ele colocou no passado. Vamos ver o vídeo e depois a gente vai ver essas frases. Eu vou compartilhar o vídeo aqui. Partager l'écran. Vamos assistir o vídeo. E depois a gente vai pegar algumas frases que ele falaram no passado. Bora assistir o vídeo. Delphine, je vous en prie, entrez. David, je te présente Michael. Bonjour Michael, enchanté. Michael, tu connais maintenant David, mon frère. Ravi de vous rencontrer, David. Michael, on peut se tutoyer, peut-être? Oui, bien sûr. David, je suis surpris. Je ne savais pas que tu étais sportif. Eh oui. Tu avais quel âge sur la photo? Oh, j'avais 14 ans. J'étais dans le club de rugby du collège. Et tu as continué le rugby depuis? Non, je ne fais plus de rugby depuis longtemps. Monsieur avait peur d'avoir le nez cassé, alors il a arrêté. Arrête, tu sais bien que c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'à cause du rugby, je n'avais plus le temps d'étudier. Imagine, on jouait 2 fois par semaine, même quand il pleuvait. Oui, c'est vrai.
Ce n'est pas facile. Et je vois que tu as fait aussi de la natation. Ah, ça, c'était quand je faisais partie du club de natation du lycée. J'avais 16 ans et j'ai fini 2e de la région. Pas mal. Et tu pratiques encore la natation? Non, j'ai arrêté à cause de mon coach. Il n'était pas très drôle. On n'avait jamais le droit de s'amuser. Tu sais, quand on est un champion, on ne sort pas en boîte le samedi soir, surtout si on a une compétition le dimanche matin. Ça, c'est vrai. Je te comprends. Ouais, c'est dur. Hein, Michael? Eh oui. Ah oui? Toi aussi? Tu as fait du sport quand tu étais au lycée? Oui. J'ai fait du judo. Tiens, c'est amusant, parce que j'ai un ami qui connaît l'ancien champion du monde de judo. Mince, j'ai oublié son nom. Euh, c'est Michael Truc. Ah, je ne sais plus. C'est un nom bizarre. Michael Rouillet? Ah oui, c'est ça. Tu t'intéresses au judo? Oui, un peu. Michael Rouillet, c'est moi. É minha. Donc, hoje o objetivo não é traduzir, né, o contexto do vídeo, mas sim pegar algumas frases que remetem ao passado. Eu anotei algumas frases aqui que remetem ao passado. Deixa eu compartilhar novamente a tela. Compartilhar a tela. Algumas frases que remetem ao passado. Por exemplo, ali uma frase que ele falou quando ele falava do passado. Ele usou o verbo continuar, que é o verbo continue. Continue. Ele falou assim, ele perguntou assim para ele, ó, tu as continué le rugby? Tu as continué, vamos copiar aqui o verbo aqui, ó. Então quer dizer que ele usou o verbo continue no passado, o continue, e ele usou o verbo auxiliar do presente, do tu as continué le rugby. Então no francês a gente tem que usar esses dois. Tu, o verbo auxiliar, a continuer le rugby. Na França é muito tradicional o rugby aqui. Depois do futebol, acho que depois da bicicleta, tipo, acho que vem bicicleta, futebol e depois vem o rugby. É bem tradicional, eles gostam muito. Dependendo das regiões aqui também, gostam muito do rugby. Donc, tu as continué le rugby. Outra frase, que ele usou um verbo, o verbo parar. Qual que é o verbo parar? Arrêter. O verbo arrêter. Aí ele falou assim, alors, difícil colocar assim desse teclado aqui. Alors, il a arrêté. Tá vendo? Alors, il a arrêté. Aqui o verbo arrêter no passado é arrêter. E ele colocou um verbo auxiliar. Ela colocou um verbo auxiliar, né? Quando ela está falando alors, il a arrêté. Ó, o verbo auxiliar no presente. E il a arrêté. Ele parou. Ele parou. E quando ele falou, por exemplo, do verbo fazer, que é o verbo faire, como que ele conjugou no passado? Porque ele falou a frase que ele falou, né? Ó. Tu as fait aussi de la natation. Aqui, você fez, tipo, no passado, também, aqui é o também, de la natation. Tá vendo o verbo aqui, ó? Tu as fait. O verbo faire, no passado, é fait. Fez. Só que eu preciso de um auxiliar. Então, ele usou o auxiliar a. Tu as fait. Outro exemplo de frase que ele colocou no passado é o oublier. Oublier. Que no passado é oublier. Aí ele falou, ó, j'ai oublié son nom. Ele tá vendo? Ele usou o verbo auxiliar e o verbo no passado. Tá vendo? Então, no francês, o passado ele é composto. Ele precisa de um verbo auxiliar e o verbo no passado, conjugado no passado. Aqui tem mais alguns exemplos, onde a gente tem exemplos com o verbo être. Por exemplo, aller, como é um verbo de ação,
eu vou usar je suis, que é o verbo, a conjugação do verbo aller. Suis, aller. Je suis, aller. Uma coisa que vocês podem perceber, quando o verbo termina em er, a conjugação dele no passado sempre vai ser essa quase sempre vai terminar com e e esse acento agudo aqui, né? Tá vendo? Je suis allé. Apparaître. Já é um verbo que termina no TRE, né? Ele já tem um jeito de finalizar diferente. Apparu. Je suis apparu. Aqui é que se fosse masculino ou feminino, né? Se fosse um homem falando, né? Je suis apparu. Se fosse uma mulher, teria que falar com e no final. Arriver, que é um verbo de chegar, de ação. Je suis arrivé. Tá vendo que ele termina em er? E aqui tem um acento agudo no final, né? É bem comum, quando termina em er, ter essa terminação de o e e o acento agudo. Agora, quando ele termina em ir, como devenir, que é o verbo se tornar, je suis devenu. Ele vai terminar geralmente com um u. Um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, nem sempre, né? Aqui, ó, por exemplo, o venir. Je suis venu. O tomber. Je suis tombé. Termina com er. Sorti. Geralmente quando termina com ir também, ó. Je suis sorti. Tá vendo? São verbos, eu saí. São verbos que remetem à ação. Esses vão usar o verbo suis. Essa foi a aula de hoje. Então, é importante praticar. E no francês, lembre, sempre precisa de um verbo auxiliar para formar o passado. Ou é o verbo être, ou é o verbo avoir. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.